temos esse tempo tão precioso diante de ti, Senhor, e podemos estar recebendo, Senhor, da palavra que tem chegado na vida do Jamês, Senhor. Palavra, Senhor, que tu tens derramado sobre ele, palavra que ele tem vivido, palavra que ele tem também, ó Senhor, recebido e distribuído por ti, Senhor, a tantos irmãos. Tantas experiências e tanta vivência nesses anos que podemos estar recebendo dele nesse tempo. Queremos orar, Senhor, para que tu possas ordenar os seus pensamentos nessa tarde e que ele possa tocar profundamente em nossas vidas e que estejamos preparados, prontos a receber essa palavra, a sermos verdadeiros praticantes dela e não somente ouvintes. Assim, oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa tarde, irmão. Depois de tanta coisa, fica difícil falar aqui, né? Mas eu dou graças a Deus por essa tarde. E eu não sei os outros pastores, mas eu estou com 54 anos de ministério. Eu nunca cheguei a um lugar desse tranquilo e assim, com certeza do que eu ia falar. Nunca. Sempre meus joelhos tremeram. Eu comentava ontem, ali no Desafio Jovem, que a gente chega num lugar desse, a gente pretende falar em nome de Deus. Sim ou não? Falando a noiva do Cordeiro. É um negócio muito sério. Quem não tem medo de pregar não sabe o que está acontecendo. Eu estava uma vez no voo, eu e minha esposa, vim de Manaus para o Rio, e um dos motores do avião explodiu. E o povo todo está ali mais na frente, tudo correu lá para trás. Como se lá atrás é só uma questão de morrer um pouquinho depois. O pessoal correu lá para trás, gritando e gritando. E o piloto pedindo, gente, fica no seu lugar, fica no seu lugar. E graças a Deus desceu. Pousamos em Brasília. E quando nós descemos do avião, a pessoa chegou para a gente e falou: escuta, vocês são missionários? E eu falamos: sim, nós somos, porque vocês foram os únicos que estavam quietos no avião. Agora, honestamente, eu não sei se a gente estava quieto porque tinha fé, ou porque a gente não fazia ideia do que estava acontecendo. Então, quem chega aqui à frente sem temor, sem ter medo, né, Alessandro? Eu acho que não sabe o que está fazendo. O que nós fazemos em nome do Deus vivo. E nós falamos a noiva do Cordeiro. Deixa eu te contar mais um caso. Eu estava bem no interior de São Paulo visitando um médico, um oftalmo, um cirurgião oftalmo, e ele estava contando como ele fazia uma cirurgia. E eu não suporto ver sangue. Então, assim, depois do almoço, cidade muito quente, sentado ali, ele pôs uma fita de uma cirurgia que ele estava fazendo. Eu comecei a passar mal. E ele, entusiasmado, rasgou o olho da pessoa, e pôs aqueles ganchos. E eu passando mal, e terminou. Eu perguntei para ele: não era bisturi laser, era bisturi mesmo? Perguntei: como é que você sabe qual a profundidade que você deve descer o bisturi? Ele falou: olha, se eu descer muito, a pessoa fica cega. Se eu não descer o suficiente, a operação não tem efeito. E saindo da casa dele, eu estava impressionado com isso, com essa informação. E eu ouvi o Espírito Santo falar: lembre-se sempre, a igreja é a menina dos meus olhos. Então toma cuidado com a tua mão. Eu já tinha medo de pregar. Hoje eu sou apavorado.
sempre vem. Eu procuro estudar a palavra, procuro ouvir a Deus, procuro ouvir o que Deus quer falar naquele dia. E assim eu guardo algumas coisas, assim, deixando à disposição do Senhor. E claro, que algumas vezes Deus muda na hora. A gente estuda a semana inteira, chega lá e Deus fala, não é isso, é aquilo. Aí eu falo, Deus, você não podia ter falado lá no começo da semana? Mas Deus quer manter essa dependência, pelo menos minha, dele. Então eu sentei aqui e estava, Deus, o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer tocar? E a eleição veio aqui à frente. E me deu certeza que eu deveria falar. E eu quero comentar com vocês algo que Deus tem falado comigo nesses últimos anos, e especificamente nesses últimos 3 anos, Deus tem me falado sobre coisas que nós devemos deixar nesse tempo que nós estamos vivendo e coisas às quais nós devemos nos apegar por causa do tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei quanto tempo você acha que você ainda tem pela frente. Eu não sei. Correto? Quando vem a morte, ela não pede a nossa carteira de identidade para saber se está na hora ou não. O Senhor nos leva. E pronto. Mas nós não podemos ir sem ter realizado tudo que nós precisamos realizar. Então aquela palavra de Paulo, quando ele diz, eu terminei a carreira, eu combati o bom combate, e eu guardei a fé. A gente olha para essa palavra e admira, assim, puxa vida, olha que homem de Deus, que terminou tudo. Mas amados, esse é o padrão. Esse é o padrão. Não é uma palavra para um homem. Essa é uma palavra para todo servo do Senhor. Amém? Deus não quer isso só para alguns. Deus quer isso para mim e para você. E da minha parte, como disse o irmão Nath Mangaí, um dos nossos pastores, eu quero morrer de pé. Eu não quero morrer numa cama. Eu quero morrer trabalhando. Tanto mais que cama é um lugar muito complicado. Estatisticamente, é o lugar onde mais morre gente. É ou não é? Morre mais gente na cama do que em outro lugar. Então toma cuidado, não fica muito tempo na cama, não. É um lugar muito perigoso. Sim ou não? Eu estava pensando, Deus, o que o Senhor tem para mim? Alguns anos atrás, Deus colocou no meu coração muito forte a questão de o que Ele quer da igreja nesses últimos anos. O que Ele quer da igreja? Amados, eu não sei o que você pensa de escatologia. Aliás, eu entendo extremamente pouco de escatologia. Se vocês me convidarem para ministrar sobre escatologia, eu digo que eu vou falar em 15 minutos o que eu sei e ainda vou cantar um hino no meio. Eu sei muito pouco. Agora uma coisa eu sei, Ele vem logo e eu preciso ser santo para me encontrar com Ele. Isso eu sei. Não sei datas. Tem gente que diz, mas você entende 70 semanas? Meu Deus do céu, eu me enrolo com uma semana, vou querer entender 70 semanas? Tem gente que entende direitinho. Eu não entendo. Então eu quero ser santo e quero cumprir aquilo que Deus tem para mim. Amém? A palavra diz que nós não fomos salvos por obras, somos salvos pela fé, pela graça do Senhor, para andar nas boas obras que Deus de antemão preparou que é para que andássemos nelas. Ou seja, Deus fez as obras e nos fez para as obras. Antes de eu e você existirmos, Deus já tinha o serviço para mim e para você. E Ele fez você, sua personalidade, seu temperamento, seu jeito de ser, para que você pudesse cumprir a obra que Deus tinha preparado para você. Amém?
Ninguém aqui está isento. E o meu sonho de consumo, Léo, eu um dia chegar diante de um povo assim muito grande e falar, por favor, todos sobre se levante, e não ficar ninguém sentado. Ter consciência de obreiro, ter consciência de propósito, ter consciência de que Deus nos chamou para realizar a sua vontade. Mas é a sua vontade para mim. Ninguém vai fazer o que eu devo fazer. E eu não vou fazer o que você pode e deve fazer. Então, alguns anos atrás, Deus me falou para prestar atenção nos próximos anos. Eu tenho viajado bastante. Voltei agora de Moçambique, passamos 20 dias ali. Um mover do Espírito Santo fantástico. Um negócio lindo. Encontro de jovens, 600 jovens moçambicanos cantando e dançando. O que vocês acham? Quero ver vocês lá comigo. Eu tenho que andar com jovens, gente. O negócio de juventude pega. Eu me animo. Quando a gente foi lá, em 2007, a gente começou a cuidar de 4 pastores, 5 pastores. E começamos a falar com eles da necessidade de eles cuidarem de outros pastores. E nós chegamos lá e fizemos um encontro de pastores. Só com os pastores que eles estão cuidando. E estavam ali 85 pastores que eles estão cuidando. Deus tem feito. Deus tem feito. Mas eu estive também em lugares onde a igreja tem sido perseguida. Onde a igreja tem pago o preço. Irmãos do Uzbequistão, contando para a gente como eles apanham da polícia. Mas conta, assim, jovens, eu estava na reunião de jovens, eles começaram a me contar como eles apanhavam da polícia. Mas contando como se fosse assim, natural. Como a gente conta, não, eu estava vindo para cá e teve um congestionamento grande. Não, eles assim, a polícia me pegou, me bateu muito, eu caí desmaiado, mas está tudo bem, faz parte. Eu tenho visitado a Bolívia desde 79, praticamente todo ano estou lá. E alguns anos atrás, o governo pediu o rompimento das igrejas. Falando da Bolívia aqui, nossa vizinha. E houve uma comoção nacional, os pastores foram para a rua. E graças a Deus deu uma maneirada. E depois, no outro momento que eu estava lá, o governo mandou um estatuto para as igrejas, para que a igreja adote aquele estatuto. E se não adotar aquele estatuto, a igreja perde tudo que tem. Os pastores, para ser pastores, precisam fazer um curso que o governo provê e são autorizados. Eu estive em outro país, onde em toda reunião tem 2 fiscais do governo para escutar o que o pastor está falando. E tem alguns lugares desses onde esses homens já entregam ao pastor o assunto que ele deve pregar. Eu visitei uma família que o chefe da casa tirou a camisa e me mostrou as costas todas cortadas por chicote. E eu voltei para casa assim, Deus, muito obrigado, Senhor, porque nós temos liberdade no Brasil. E o Espírito de Deus falou para mim, essa é a perseguição de vocês. Essa é a perseguição. E vocês não pagam o preço. Que você é cristão, participa ou não participa, vai ou não vai. Tem liberdade de decidir. Mas nesses lugares, quando a pessoa diz que é cristã, ela vai pagar um preço. E eu estava assim meio chocado. Eu falei, Deus, se o Senhor me mandar para o mesmo céu que essas pessoas vão, é injustiça. Porque eu não estou pagando o preço. E Deus me deu uma palavra de consolo. E a palavra de consolo que Ele me deu é, você ainda vai pagar o preço. Eu falei, muito obrigado, Senhor. Agora você acha que eu vou estar sozinho nisso? Como é que você vê os tempos que virão? Como é que você vê os próximos tempos? E Deus falou muito forte conosco. E se nós queremos preservar a igreja, se nós queremos fortalecer a igreja, nós temos que fortalecer as famílias. É isso?
nós temos que fortalecer as famílias. Nenhum avivamento é permanente se não alcançar os homens da igreja. Se os homens não forem alcançados, qualquer avivamento que vier vai ser extremamente passageiro. E nesses últimos anos, Deus me falou para passar em cada congregação que eu assisto, para anunciar essa verdade aos irmãos, e para dizer que eles precisam preparar os homens, para que eles sejam pastores, profetas e sacerdotes nas suas casas. Pastor no sentido de suprir, de cuidar, de trazer o suprimento, trazer proteção. Sacerdote, homens que intercedem pelos filhos, não intercedem de qualquer maneira, mas escutam a Deus e perguntam ao Senhor aquela pergunta que Manoá fez: Senhor, qual o serviço e qual o estilo de vida desse menino? E orar por isso, orar pelo ministério dos filhos, orar pela saúde espiritual deles, estar atento. E por fim, como um profeta que diga assim: a nossa casa vai nessa direção, é por aqui que nós vamos. Ah, amados, quanta força, quanta tensão tem vindo sobre nossas famílias, tentando dirigir as nossas famílias. Estou certo ou errado? A quantidade de informações que vem sobre nós, amados, nunca nós fomos tão informados quanto nesse tempo que nós estamos vivendo. No entanto, nós nunca soubemos tão pouco como hoje. O povo hoje é um povo que tem muita informação, mas pouca profundidade em qualquer tema. Eu dou aula em determinado lugar onde estão ali pessoas de curso superior, de graduação, de pós-graduação, e eu dou algumas provas assim da Bíblia, e as provas que eu dou nunca é de múltipla escolha, é dissertiva. Você tem que falar sobre o tema. Meu Deus do céu, homens que têm curso e mais cursos não sabem falar da sua fé. Muito pouca profundidade. Então, queridos pastores, nós temos uma tarefa aí pela frente. E o pior, nós não temos muito tempo. E eu estabeleci que em 2 anos eu passaria por todas as congregações que eu assisto, que não são muito pouquinhas não. E graças a Deus, eu estou terminando o meu trabalho em 1 ano e 7 meses. Só faltam só 2. E no mês de outubro eu termino. 2 congregações no interior da Bahia. E o que é que eu estou fazendo? Eu estou anunciando uma palavra a respeito da casa e da igreja. Estou falando sobre isso. O que a casa representa na igreja e o que a igreja representa na casa. Eu me arrisquei pedindo a minha neta de 5 anos que fizesse esse desenho da capa. E ela fez o desenho da capa. O meu editor falou: Jamil, você está se arriscando, as pessoas vão olhar e vão pensar que é um livro para criança, não vai comprar. Eu falei: tudo bem, eu pago para ver. E quando ela fez isso aqui, eu falei para ela: Olivia, mas na sua casa são 5 pessoas, você só pôs 4. Aqui tem uma pessoa com violãozinho, tem 2 com um negócio que eu acho que é microfone, ou sorvete, eu não sei. Ela falou: não vou, não é minha família, é a igreja na casa. Vai ter mais visão do que eu, né? Esse livro aqui, então, ele é o que Deus tem me dado para os últimos anos. E enquanto eu tiver vida, eu vou trabalhar para que as nossas famílias sejam prontas para o que vem pela frente. Não é questão de se vem perseguição. E também não é quando vem. Ela já está aí. Ela já está nos meios de comunicação. Ela já está nas escolas. Os nossos filhos estão sofrendo na escola, mas muito mais do que nós sofremos. Sim ou não? Os nossos netos estão sofrendo cada vez mais. Então nós vamos deixar o mundo arrastar nossas famílias? Nós vamos deixar o mundo moldar a cabeça dos nossos filhos? Absolutamente não. Uma vez a minha filha mais velha era pequena, a gente estava à mesa e ela comentou alguma coisa. Eu falei: filha,
Não fala essa palavra não. Por quê? Porque não é uma palavra bonita, não era uma palavrão, graças a Deus. Mas era assim uma gíria. Eu falei, filha, não fala não. Porque essa palavra não fica bem assim na boca de uma senhorita, de uma menina. Aí ela falou, mas pai, todo mundo fala. Eu falei, sim, filha, mas o papai não fala. Ela falou, então eu só posso falar o que o papai fala? Eu falei, exatamente. Alguém tem que ser o padrão. Ou eu, ou o mundo. Ele escolheu. Então nós precisamos, amados, fazer um trabalho com uma certa urgência. Porque, como eu disse, nós temos pouco tempo. Muito pouco tempo. E é por isso que eu gostei muito da palavra da Alessandra. Porque Eclesiastes 12, todo ele fala disso. O pouco tempo que nós temos. Vocês concordam comigo no que a gente tem pouco tempo? Graças a Deus. Nós passamos uma fase da vida em que a gente ajunta muitas coisas. Sim ou não? A gente ajunta muita coisa. Sei quando eu mudei da minha casa para um apartamento, que era o que a Irene queria, nós tivemos que deixar muita coisa. Tanto mais que as minhas filhas, tudo que elas não queriam na casa delas, colocavam em cima do meu teto. E eu dizia, esse teto vai cair um dia. E nós mudamos para esse apartamento. E deixamos muita coisa. Daí nós fomos para Cascavel. Era uma casa de quase 300 metros. Fomos para um apartamento de 170 metros. Aí depois fomos para Cascavel, um apartamento de 120 metros. E agora nós voltamos para Jundiaí para um apartamento de 100. Então o que você acha que está acontecendo com as nossas coisas? Estão ficando. Isso acontece na nossa vida espiritual. Isso acontece na nossa vida natural. Quando você é novo, você junta muita coisa. Você faz muita coisa. Você quer atingir muita coisa. Você quer visitar muitos lugares. Mas chega um momento na sua vida que você fala realmente o que é importante para mim. O que realmente eu devo fazer. E eu queria ler um texto com vocês que vocês conhecem muito. Lucas capítulo 10 mostra a história de Jesus numa casa de amigos, na casa de Lázaro, Marta e Maria. Eu gosto muito desse texto porque ele revela um relacionamento de muita amizade. Pois qual é a pessoa da casa que chama a atenção do visitante ao invés de chamar a atenção da pessoa de casa? Sim ou não? Marta está tendo um problema com Maria. Qual era o problema? Marta estava lá fazendo quibe, a esfirra. Lembra que é Médio Oriente, tá? Não era feijoada não. Então estava lá fazendo a comidinha e tal. E Marta estava na cozinha. De acordo com Jesus, estava muito ansiosa, né? Rodando de um lado para o outro. Aí ela vem. Se Jesus não fosse da casa, como é que ela faria? O que ela faria? Se Jesus não fosse da casa, ela chegaria na porta e falaria assim, Maria querida, vem aqui meu bem, vamos conversar algumas coisinhas, né? Mas não. De quem ela chama a atenção? De Jesus. Por quê? Jesus era o irmão mais velho. Ele era da casa. Falando, Jesus, você não se importa que eu fique servindo enquanto a Maria está aí, folgada? Deve ter falado isso também, né? Está aí, sem fazer nada. O que Jesus falou? Marta, que diz o texto? Marta, andas inquietas, agitada, ansiosa. Por favor, pastores, ponham atenção na palavra de Jesus hoje. Inquieta, ansiosa, preocupada por muitas diaconias. Essa é a palavra que eu uso. Essa é a palavra que eu uso.
muitas diaconias. No começo do meu ministério, eu achava que o meu salário só vale se eu fizesse muita coisa. E eu não queria que ninguém me visse descansando depois do almoço, porque eu achava que não era digno se alguém me pegasse descansando. Tirar férias então, misericórdia, era uma coisa, uma blasfêmia quase, porque eu achava que eu tinha que fazer tudo. Até que eu descobri que eu não era o homem dos 7 instrumentos. Eu tinha que saber qual era o meu ministério e me apegar a ele. Você sabia, e aqui estou falando aos pastores, mas aproveito também para falar às ovelhas, para que cuidem dos seus pastores. Vocês sabiam que existem doenças específicas de pastores? AVC, infarto, coluna, fígado, caspa. Alguns não têm caspa, né? E eu estava um dia no Rio de Janeiro falando sobre isso. E falava das coisas que acontecem na vida de um pastor. Estava na minha frente um casal, metesse uns seus 30 anos mais ou menos, e o rapaz sentado, a moça do lado. Quando houve um intervalo, ela ajudou ele a levantar e ele pegou um andador do meu lado. Ele devia ter 30 e poucos anos. E ela falou assim: Jamil, você descreveu meu marido. Ansiedade, muita preocupação. Isso, mas é produzido muitas vezes por a gente não saber o que realmente Deus quer da vida da gente. E a gente começa a fazer por causa da igreja, mas nós não estamos fazendo nada por causa da igreja, nós fazemos por causa do Senhor. É a Ele que nós temos que agradar, ninguém mais. É a Ele que nós vamos prestar contas, a ninguém mais. E Jesus chega para Marta e fala: Marta está muito ansiosa, muito preocupada por muitas coisas. E aí o que ele diz, queridos? Entretanto, versículo 42, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Quando Deus falou isso comigo, de maneira pessoal, como se essa palavra fosse só para mim, eu comecei a buscar de Deus: Senhor, quais são as poucas coisas com as quais eu devo me preocupar e qual é a única importante? E essa tem sido a minha busca, e esse tem sido o meu anseio. Um precioso irmão nosso, que já morou aqui em Itajaí, hoje mora em Curitiba, o Thomas Wilkins, ministrando para nós um tempo, ele diz: nós temos que fazer 2 montes, o monte das coisas urgentes e o monte das coisas importantes, e fugir das urgentes, porque nós vivemos embaixo de uma tirania do urgente, e a gente vive nessa tirania e a gente não faz aquilo que realmente é importante. Quem de nós aqui não sabe que tem que ter tempo de oração todo dia? Quem de nós aqui não sabe que tem que meditar na palavra todo dia? Mas você sabe, né? Não dá. Não dá. Queridos, dá sim. E nós precisamos quebrar essa tirania que está sobre nós. Jesus não fez nada que não tivesse visto antes o Pai fazer. Ele não falou nada que não tivesse ouvido antes o Pai falar. E o trabalho que nós fazemos é um trabalho que tem que ser como Ele fez e como Ele quer que a gente faça. Não falar nada que o Senhor não fale. Não fazer nada que o Senhor não esteja fazendo na nossa frente. Afinal, amados, nós fomos feitos para andar nas boas obras que Ele preparou para cada um de nós. E que Deus nos ajude a descobrir, correndo diante do Senhor, descobrir o que Deus tem para cada um de nós. Nós podemos ser guiados por 3 coisas básicas. Nós podemos ser guiados por uma visão,
Nós podemos ser guiados por oportunidades e nós podemos ser guiados por necessidades. E infelizmente, nós passamos o dia correndo atrás de necessidades. Mas qual a visão de Deus para a nossa vida? O que Deus tem para nós? Quando Paulo disse que ele tinha terminado a carreira, estava muito claro para ele que ele tinha feito o que Deus havia mandado ele fazer. Se eu não sei o que eu devo fazer, como é que eu posso saber quando eu terminei? Se eu não tenho noção do que Deus tem para mim, especificamente, como é que eu posso dizer assim, eu terminei, eu guiei, eu finalizei? E ele falando isso, ele diz aqui, desde agora, ou seja, houve um dia na vida de Paulo, que ele falou que eu tinha que fazer, eu terminei hoje. Tem um livro muito antigo, não sei se você vai achar, por isso eu vou dar um spoiler aqui agora. A Crucificação de Philip Strong é o nome do livro. É um livro muito antigo. E ele tinha um alvo na vida dele. E ele pedia a Deus, eu quero morrer dessa forma. E ele morreu do jeito que Deus queria que ele morresse. Ele queria morrer num dia, depois que ele tivesse terminado de pregar, depois que ele tivesse terminado de abençoar alguém. E ali ele ia entender, eu terminei. Amados, Paulo tinha isso, Jesus tinha isso. Quando Jesus fala está consumado, o que ele quer dizer? Que o que ele deveria fazer, ele tinha feito. Mas para isso, ele tinha que saber o que Deus tinha para ele. E aqui eu estou falando não a pastores, eu estou falando a cada um de nós que é obreiro na casa do Senhor. O fato da gente não saber, a gente começa a inventar. Eu não sei se tem ditado aqui, mas no interior de Minas, de onde a gente é, dizer que quem não tem o que fazer, faz colher de pau e borda o cabo. Eu pergunto a vocês, qual o valor de uma colher de pau com cabo bordado? Não tem valor nenhum. Porque você pode usar uma colher de pau sem desenho, mas é falta do que fazer. Começa a inventar. E a gente tem uma capacidade de inventividade fantástica. Eu tenho dito aos irmãos, amados, Deus não está querendo pessoas com criatividade, porque a área da criatividade é com Ele. Deus está querendo pessoas obedientes. E como tem pastor criativo, meu Deus do céu. Eu estava comentando hoje, né? Lá na nossa cidade, lá, um homem que distribuiu mexerica para a pessoa entrar na reunião, chupar e dar uma oferta de acordo com a quantidade de semente. Ele vai ter criatividade assim onde? Lá no inferno. Faz, gente, eu não vou contar mais coisa aqui não, eu vou fazer propaganda e talvez visão, Leonardo, visão, oportunidade e necessidade. O que guiou Jesus foi a visão de Deus. O que guiou Paulo foi a visão de Deus. Ele aproveitava as oportunidades e supria necessidades. Mas viver primeiro a visão. Qual é a visão que Deus tem para você? Eu repito, não estou falando que há pastores. Eu estou falando a homens e mulheres de Deus. E todos nós precisamos disso. Não é só quem é pastor. Cada um de nós. Amém? Deixa eu me mostrar uma coisa. Às vezes a gente trabalha em cima de um negócio chamado portas abertas. Sim ou não? Aí eu vou fazer uma coisa e a porta me abriu. Tem uma porta aberta lá, eu vou entrar. Meu amado, porta aberta não é um sinal seguro da vontade de Deus. Portas abertas, elas aparecem sempre. Deixa eu ler um texto com você, que está em 2 Coríntios capítulo 2, o versículo 12. Quando Paulo diz assim, quando cheguei a Troade,
para pregar o Evangelho de Cristo, uma porta se me abriu. Onde? Eu estou lendo 2 Coríntios 2, 12 e 13. Uma porta se me abriu no Senhor. Então era a porta de Deus, sim ou não? Era. Mas olha o que aconteceu. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. A pergunta é: o que é mais importante? Portas abertas ou relacionamentos sadios com os irmãos? Quantos de nós já quebramos relacionamentos por causa de projetos? Deixa eu só lhe lembrar uma coisa: Jesus não morreu por projetos, Jesus morreu por pessoas. Concorda comigo? Jesus não morreu por projetos. E Paulo aprendeu com o Senhor Jesus. Tito não estava. Então foi o que ele fez? Ele entrou? Não. Ele não entrou. Eu gosto de lembrar aos irmãos um querido irmão nosso, um profeta, que entrou por portas que estavam abertas. Eu me refiro a Jonas. Você se lembra de Jonas? Deus fala para ele que ele deveria ir para onde? Para Nínive. E ele não queria ir para Nínive. E por que ele não queria ir para Nínive? Para mim, segundo a minha interpretação, é o motivo mais bizarro. Porque ele sabia que Deus não ia castigar aquele povo. Baseado no que ele conhecia do Senhor, não adianta ir lá. Eu não quero ir lá, eu não vou para lá. Ele falou: eu vou na direção oposta. E foi. Aí chegou no cais, chegou lá no porto. E ali havia um navio que ia na direção que ele queria ir, a primeira porta aberta. Tinha um navio. Qual foi a segunda porta aberta? O comandante do navio quis levar. Terceira porta aberta, ele tinha dinheiro para pagar a passagem. Quarta porta aberta, tinha espaço no navio. E ele entrou, e entrou em paz. Ele tinha tanta paz no que estava fazendo, que no meio da tempestade ele estava dormindo. Qual foi a quinta porta aberta? A boca do peixe. Entrar por portas que Deus não abriu, entrar por lugares que Deus não mandou, vai nos levar a lugares que não vale a pena. Nós precisamos ouvir a Deus. Não andar atrás de portas abertas. As portas abertas são um sinal, mas não é um sinal seguro. Afinal de contas, o humano Deus tem capacidade de falar conosco. Sim ou não? Você sabe que eu já ouvi gente falar assim: eu não sei o que falar, não sei o que falar, porque Deus não falou comigo, então vou dar um passo de fé. Eu dando fé em quê? Deus do céu, loucura. Por que é a fé? A fé não é alguma coisa gerada por uma palavra do Senhor? Se Deus não falou, você pode dizer que vai dar um passo de fé? Essa igreja na qual nós estamos é uma igreja até interessante, né? Eu já vi gente, não sei se você já viu, gente que dá um cheque sem fundo pela fé. Já viu, não? Não tem dinheiro, não vou dar um cheque pela fé. O problema é que o gerente do banco não tem que ser para pagar. Aí seu nome vai para o cartório. Aí você joga para Deus resolver. Você acha que Deus vai resolver? Eu lhe garanto que não. Você vai ter que resolver o seu problema. Lembra de Acã? Quando o povo de Deus perde a batalha e Josué corre para Deus, e Deus resolve e fala assim: não tem nada a ver com o assunto. Resolve você e descubra o que aconteceu, e vocês conhecem o resto da história.
Nós precisamos ouvir ao Senhor. O ministério é realizado por pessoas que ouvem a Deus. O ministério é realizado por mover do Espírito Santo. O ministério é nosso. Não é uma escolha. Eu vou fazer isso aqui porque é mais fácil. Não é isso. Eu vou fazer isso aqui porque é de Deus. Não é de Deus, eu não vou fazer. Infelizmente a gente escolhe as coisas por aquele que é mais fácil ou por aquele que é mais difícil. Não é uma boa escolha. Nós não temos opção. Se é o que Deus quer, é isso que nós vamos fazer. Para que em algum momento a gente diga ao Senhor, eu terminei. Eu gosto muito da história de Caleb. Gosto muito. E gosto desde que eu era novo. Não é que eu estou gostando agora. Eu gostava sempre de Caleb. Mas quando ele chega para Josué, quando o povo está na terra, quando ele passa 5 anos colocando cada tribo no seu lugar, ele chega para Josué e repete as palavras que Moisés lhe havia dado. Ele sabia o que ele queria. E ele chega para Josué, sabendo que ele tinha terminado de fazer o que Josué havia pedido. Ele fala a Josué, tem mais alguma coisa para fazer? Eu estou pronto para sair, estou pronto para voltar, estou pronto para a guerra, estou pronto para a paz. Mas se já não tem mais nada, agora me dá minha terra. Eu vou começar minha vida agora. 85 anos, começando um projeto de Deus. Eu digo que 85 anos, o plano que a gente tem é plano funerário, né? Ele tinha um plano, porque Deus lhe havia dado um plano. Não importa a idade, era aquilo que Deus queria, e foi aquilo que ele ia fazer. Eu quero ler 3 textos com vocês, eu não sei até que hora vai aqui. Posso ir mais um pouco aqui? Pode, né? Eu queria ler 3 textos com vocês. Eu queria mostrar a vocês o que nós precisamos fazer, com o que nós devemos estar ocupados. Amém? Eu me dispus a resumir a Bíblia. Eu me dispus a resumir a Bíblia. E eu resumi. Não em termos de livro, mas em termos de assunto. E eu descobri, eu percebi, que a Bíblia tem 2 temas só. Ministério ao Senhor e ministério aos homens. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Sim ou não? Nós somos sacerdócio real. Nós somos reis e sacerdotes. Qual é o trabalho do sacerdote? Servir a Deus e servir aos homens. Trazer Deus aos homens e levar os homens a Deus. O que significa? Santidade ao Senhor e fazer discípulos. Você pode procurar em toda a Escritura. É isso que você vai ver Deus falando. Deus quer um povo santo que proclama o Evangelho. Deus não quer um povo santo para enfeitar lugares. Deus quer um povo santo, zeloso e de boas obras. E quais são as boas obras? O anunciar o Evangelho do Reino de Deus a toda criatura. É isso que Deus quer de nós. Todo o restante, amados, é acessório. Todo o restante são coisas essenciais ou coisas que nos perturbam, nos atrapalham. A santidade é a coisa mais básica que deve haver na nossa vida. Sem santidade, tem que a palavra diz a nossa, sem santificação, ninguém. Não importa o que eu faça, não importa o quanto eu fiz, não importa quanta realização aconteceu na minha vida, se não houver santificação na minha vida, eu não verei a Deus.
E santificação, amados, não é uma questão de deixar de fazer coisas. Porque às vezes a gente acha que santidade é deixar de fazer. Mas a palavra nos mostra que santidade é mais do que isso. Santidade é nos chegarmos a Deus. Santidade é nos aproximarmos dEle, viver na presença dEle. Quando a palavra diz, amados, que Ele nos tirou e nos fez santos para Ele, nos tirou do deserto e nos levou para Ele. Quando Ele diz, eu tirei vocês do deserto, eu tirei vocês do Egito, e trouxe vocês sobre asas de água, e vos trouxe a mim. Santidade é estar diante de Deus o tempo todo e dentro de Deus. Efésios capítulo 1 é muito forte as expressões de Paulo, quando ele fala que Deus nos comprou dentro de Cristo e nos levou para dentro de Cristo e nos separou para Ele, dentro dEle. Então a santidade não é só deixar isso ou deixar aquilo. Houve um movimento muito forte na Idade Média, quando alguns homens sinceros, honestos, desejosos de se apartar do mundo, foram para as cavernas. Daí é que surgiu o movimento do monasterismo, quando homens iam para os mosteiros. Mas, amados, Deus não nos queria nas cavernas, Deus nos queria nele. Marcos capítulo 3, verso 14, diz que Jesus passa toda uma noite orando, e de manhã Ele chama 12, os que Ele mesmo quis, e diz para estar com Ele e para enviar a pregar. Aí está o objetivo da nossa vida, estar com Ele. E Jesus nos envia a pregar a palavra, a fazer discípulos. Amém? Amém. Fazer discípulos. Às vezes, amados, nós passamos tanto tempo, fazendo tanta coisa, e não fazemos discípulos. Mateus 28, eu acho que você conhece muito bem, versículo 18 em diante, que diz lá. Você pode citar esse texto sem ler a escritura. Quem diz lá? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu queria que você falasse devagar. Ele diz assim: por causa disso, portanto, porque toda autoridade, o que vai completar a obra de Cristo é quando a gente sai para fazer discípulo. Toda autoridade está com Ele, mas falta uma coisa agora: que a gente saia e faça discípulos. E de quem, amados? E onde? De todas as nações. Amém? Os irmãos acham que esse trabalho é de alguns? Eu já ouvi gente falar assim: eu não participo porque eu não tenho esse ministério. Meu querido, pregar o Evangelho e respirar é mais ou menos a mesma coisa. Eu tenho 3 grandes defeitos que poderiam me impedir de pregar o Evangelho. Primeiro, eu sou tímido. Você nem calculou como eu sou tímido. Me solto numa festa de casamento, numa festa qualquer, as minhas filhas inclusive ficaram disputando para ver quanto tempo eu ia aguentar numa festa. Mas 10 minutos acho que é o meu recorde. Tenho vontade de ir embora. Sou muito tímido. Eu aprendi a controlar a minha timidez. Esse é um impedimento. O segundo defeito é que eu sou mineiro. É um defeito terrível. E o mineiro é aquele assim: deixa eu contar para ver como é que fica. Se possível, não mexe com nada, deixa como está. E o terceiro grande defeito é que eu não sou evangelista. Então você vê quanto impedimento eu tenho. Mas quando eu descobri que Deus ama as pessoas que estão ao meu lado, eu comecei a falar, não por causa do que eu sou,
mais do que a pessoa precisa. Eu estava num voo uns dias atrás e estava vindo de Palmas, Tocantins, para São Paulo, e estava sentado do lado de uma senhora que estava extremamente inquieta. Ela mora na Suíça, marido alemão, e o marido falava nada português, estava sentado lá no fundo do avião. E ela começou a falar para mim: escuta, o que eu posso fazer para trazer meu marido para cá? Eu sabia o que ela queria. Eu não queria o que ela queria. Eu vou só para trás mandar seu marido. Eu não vou lá para trás. Tem uma certa idade que você tem que ficar mais perto do banheiro, né? Então, não era maldade não, era necessidade. Aí eu chamei o comissário, e o comissário falou: deixa a gente levantar voo, eu vou ver o que eu faço. E ela aflita. Eu falei: você não pode ficar assim, você tem que ficar mais calmo. Ela falou: o que você faz? Eu falei: sou pastor. Ela falou: eu também sou evangélica. Mas eu não vou em igreja nenhuma não, porque não tem nenhuma igreja que presta, e pastor também não presta. Mas ela já estabeleceu ali a verdade. Eu falei: minha senhora, nem todo mundo é assim como você vê, não é assim. E comecei a descrever a igreja que eu conheço: um povo amoroso, um povo cuidadoso, um povo que abriga. É assim ou não? Amém. Essa é a minha igreja. Essa é a minha igreja. Um povo que se importa. Ela falou: não sei se isso existe não. Eu falei: existe sim. Ela falou: em Palmas tem gente assim? Eu falei: tem. Eu não conheço ninguém lá. Tem, mãe. Tem. Ela falou: e você pode me apresentar essas pessoas? Eu falei: posso. Aí ela foi. Eu comecei a falar para ela como é que é a vida da igreja. Uma pessoa cuidando uma da outra, uma suprindo uma outra. Ela falou assim: você vai providenciar essas pessoas? Eu falei: vou. Eu vou receber as pessoas na minha casa. Eu vou preparar uma mesa, uma toalha bonitinha, fazer os biscoitos para essas pessoas. Isso foi no começo de junho. Dia 6 de julho ela ligou para mim: para amanhã eu chego no Brasil. Você já arranjou as pessoas para deixar? Liguei para um amigo meu que mora a 200 quilômetros de Palmas. Falei: você precisa me arranjar algumas pessoas assim. Isso aconteceu? Daí uns 4 dias, essa mulher ligou para mim com foto no celular, mostrando o grupinho na casa dela, falando com ela, servindo ao Senhor. Eu entendo que se eu estou no voo, não é para chegar em algum lugar. Eu estou no voo porque eu já cheguei. Eu já cheguei. Quando Deus coloca alguém sentado do meu lado, é para que essa pessoa tenha um contato com o Senhor Jesus. Se não for assim, amados, por que eu estou aqui? O Senhor nos mandou fazer discípulos. O Senhor nos mandou fazer discípulos. Fazer discípulo não tem a ver com apostilas, não tem a ver com livros. Fazer discípulo não tem a ver com curso. Fazer discípulo significa transmitir aquilo que você é em Deus para uma pessoa que não conhece ainda o Senhor. O texto que eu quero ler com você, antes da gente parar, eu perdi o tempo de orar, eu não sei, tá alguém vai dizer. 2 Timóteo capítulo 3. Queria que você lesse comigo esse texto. 2 Timóteo 3. Se você quiser um modelo de discipulado, eu estou lhe dando aqui agora, tá? Versículo 10. Isso aqui é modelo discipulado.
E quem está ensinando para nós não é um Jamê qualquer não, é Paulo. Ele diz assim: tu, porém, tens seguido de perto. Tem algumas versões que não tem a palavra perto, mas o contexto vai mostrar o quão perto é isso. Então, não vamos deixar a palavra perto aí, esse advérbio aí de modo, esse advérbio de lugar, vamos deixar isso aí de lado e vamos ler o texto para a gente entender quão perto é a coisa, ou se é perto. Tu, porém, tens seguido o quê? Do meu ensino. Algumas versões falam minha doutrina. Ora, dá para eu doutrinar alguma pessoa de púlpito? Sim ou não? Dá para eu doutrinar uma pessoa pelo WhatsApp? Dá. Porque nós estamos falando de transmitir uma doutrina. Mas vamos continuar um pouco? Você tem seguido de perto o meu ensino. Que mais? Você tem seguido de perto o meu procedimento. Muda a história? Não. Não é de culto. Não é de culto. Minha versão diz modo de viver. Modo de viver. Então, que distância é essa? É de uma distância que dá para eu ver como a pessoa age e reage. Mas vamos continuar? Ele diz: tem seguido de perto o meu procedimento. Você tem seguido o meu propósito. As pessoas têm que chegar em nós e caminhar conosco ao ponto de saber qual é o propósito da nossa vida. Eu estava em um determinado país aqui da América do Sul, estava lá no aeroporto esperando um voo, e um estrangeiro como eu chegou para mim e falou assim: você reparou como esse povo aqui tem cara de nada? Eu não tinha reparado. É cara de nada. Não tinha expressão. Um dia, Jesus está voltando para Jerusalém. E ele passa por uma cidade samaritana. E quando ele chega na cidade, ele quer ficar na cidade. E o povo não recebe ele. E por que o povo não recebe? Porque o rosto dele era o rosto de quem ia para Jerusalém. Eu não explico, Otimar, mas uma coisa eu sei: a nossa visão transparece. O que nós queremos, as pessoas percebem. Você não precisa falar, as pessoas percebem. Você tem seguido de perto o meu propósito. Timóteo, você tem seguido de perto a minha fé. Você tem seguido a minha longanimidade. Você sabe, Timóteo, como eu enfrento os problemas e eu tenho um ânimo longo. E eu passo por situações e eu continuo firme. Você tem visto isso, Timóteo? O que mais ele fala? Você tem visto o meu amor. Ah, mas amor se vê? Amor se vê sim. Amor não é aquele negócio que ensina para a gente na escola. É um substantivo abstrato. Não é abstrato não, é muito concreto. Vede como eles se amam. E Jesus vendo-lhes a fé. O que mais que ele diz? Você tem seguido a minha perseverança. O que mais ele fala? Você tem seguido as minhas perseguições. Você tem seguido as minhas aflições, as quais me aconteceram em Listra, em Icônio e tantas outras cidades. Ele disse: é o padrão de discipulado que Deus quer. Se Jesus fez isso,
Nós podemos inventar alguma outra coisa? Se nós quisermos realmente saber e fazer um curso de como fazer discípulo, toma um tempo, estuda João 17. João 17 a gente normalmente toma como uma oração sacerdotal. Mas João 17 não é uma oração, é um relatório. É um relatório que Jesus está prestando ao Pai. Ele está dizendo assim: olha, o Senhor me concedeu autoridade para que eu trouxesse vida eterna a esses homens. E você vai encontrar pelo menos 3 conceitos de vida eterna na Escritura. O primeiro conceito diz respeito à ausência de tempo. Esse é um conceito que tem em toda a Escritura. Tem um outro conceito que está mais em João 6 e fala de qualidade de vida. Mas esse texto aqui não fala nem de ausência de tempo, nem de qualidade de vida. Fala de relação íntima com o Pai. E o Senhor falou, amados, que a vida, que a autoridade que Ele havia recebido, é para que o povo tivesse vida eterna. E vida eterna é que te conheçam a Ti, como o único e verdadeiro Deus, e aquele a quem o Senhor enviou. Ou seja, amados, fazer discípulo é levar a pessoa a ter um relacionamento íntimo com o Pai. É levar a pessoa a conhecer mais a Deus. Infelizmente, mas em alguns modelos de discipulado que nós temos, o discipulador é mais conhecido do que o Senhor. O caráter do discipulador é mais visível do que o caráter do Pai. Amados, que Ele cresça e que nós diminuamos. Que Ele apareça e que nós desapareçamos. Eu não faço questão, queridos, de que alguém se lembre de mim depois da minha morte. Mas eu faço questão de que alguém se lembre da minha mensagem. Quem era João Batista? Era a voz. Era a voz. E saíram vocês a ver no deserto? Homem de vestes finas? Não. Quem veste vestes finas mora nos palácios. Por que vocês foram ver no deserto? A voz. A voz. Ele deixou uma voz. E a voz de João Batista ressoa até hoje. Não fui ele que disse: eis o Cordeiro de Deus. É esse. Vamos fazer discípulo. Não é deixar a nossa marca, é deixar a marca de Cristo. E como é que eu sei que uma pessoa está crescendo em discipulado? Quando ela chegar para mim, trazer mais respostas do que perguntas. Porque no começo da vida a pessoa chega e pergunta: Jamil, você acha que é pecado fazer isso? Talvez no comecinho eu tenho que falar: não faz isso não dá certo não. Mas na medida que ela vai conhecendo o Senhor, eu vou colocando, ou o Senhor vai me colocando no lugar certo, onde Ele responde as perguntas. Nós não somos o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem vai guiar o povo de Deus a toda a verdade. É o Espírito Santo, não sou eu. Fazer discípulo é ensinar a pessoa a discernir a voz do Pai. É ensinar a pessoa a descobrir Deus falando nas Escrituras. Fazer discípulo é você empurrar a pessoa para estar cada vez mais próximo do Senhor, até que eu desapareça e só apareça para ela a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus leva os seus discípulos ali no Monte da Transfiguração, eles veem Moisés e Elias e eles ficam maravilhados. E o texto é muito interessante. Nosso amigo Pedro, né? O texto diz assim: e não sabendo o que falar, meu Deus do céu, você não sabe o que falar, meu amado? Não fale. Você lembra? Não sabendo o que falar, falou. E falou o quê? Vamos construir 3 tendas: Moisés, Elias e Jesus. Ele me revelou o Rei dos Reis, o Deus dos deuses, o Criador, o Supremo. Ele me revelou a Moisés, a Elias. E Deus falou: este é meu filho amado, escuta ele.
e eles se assustaram. E a palavra diz que quando passou a sombra, não viram ninguém mais, senão somente a Jesus. Amém. O discipulado tem que revelar a Jesus Cristo e não a nós. Amém? Vamos ter o intervalo? Depois continua. Essa o Leopardo. Uma das coisas que eu quero falar primeiro, que ultimamente o Jamil tem falado comigo quase todas as noites, né? Eu tinha lido há uns anos atrás da Cova ao Trono, e nos últimos tempos a Liege separou para mim os livros para ler. Aí eu li reflexões sobre espiritualidade, uma mensagem clara, bonita, fácil de entender. Aí os ministérios de espiritualidade, né? Depois sobre a igreja, que é reflexões sobre o ministério de Cristo. Depois o maior poder do universo, que fala do perdão. E ontem à noite, eu mandei a foto para ele, sempre que termino o livro, eu mando uma foto para ele, agradecendo pelas palavras, né? Primeiro de ler o pastoreio, né? Então, assim, quero louvar o Deus pela tua vida, Jamil. Nós nos conhecemos há 30 anos, pelo menos, acho. Eu não sei quanto tempo é a primeira vez que você veio, mas eu lembro faz em torno disso, né? E tenho sido abençoado pela tua vida e por aquilo que tu representa para a igreja em Florianópolis, não só aqui, né? Mas em tantos lugares que você se dispõe a pastorear pastores. E tanto necessito, né, de um longo amigo, né, para poder repartir os seus anseios, as suas necessidades, né? Eu queria falar rapidinho para vocês, peço um pouquinho só de paciência, eu creio que é do Espírito Santo para vocês. É um tempo, dos anos para cá, tem sido uma urgência de fazer algumas coisas que eu tinha planejado. E o meu sonho era que cada filho meu tivesse um lugar para morar sem pagar aluguel. Em 2018, Deus abençoou para ajudar minha filha em São Paulo a comprar um apartamentozinho de 44 metros quadrados. Ela casou em 2016, ela se livrou do aluguel. Em 2021, Deus me abençoou, eu tinha um terreninho lá perto de casa, consegui uma casa para o meu filho mais novo. Né? Em 2022, eu ajudei a construir uma casa para minha filha que estava na Alemanha. Né? Eu tinha uma urgência e entendia que eu não estava de partida. Né? E via Deus realizando os meus sonhos porque eu estava indo embora. Né? E eu falava isso, eu baixei num retiro que o Jamil teve lá, né? E quando eu falei sobre isso, né? Que eu já estava pronto para partir. Continuo pronto. Eu quero partir com alegria. Você fala para os irmãos da igreja, a morte é subir ao pódio. É quando você venceu o pecado. Você guardou a fé até o final. A morte é um momento de júbilo. Né? Então, eu tinha certeza que eu estava de partida. Eu falei para minhas irmãs que eu tive em Toledo 2 anos atrás, eu não estou depressivo, não estou nada, estou normal, mas eu acho que meu tempo está acabando. Eu só quero ter no meu coração tempo para cada vez agradecer mais por tudo que Deus fez na minha vida. Né? E ano passado a minha esposa estava 3 meses na Europa, né? Num sangramento que ela tinha do ovário, que era um cisto, muitos anos, né? Começou a ser todo diário, ela voltou para cá, e quando chegou aqui ela foi diagnosticada com câncer no útero, estava todo tomado o útero de câncer. Né? A minha filha da Alemanha, uma casa está construída, decidiu, Deus tinha levado ela para fazer missões na Alemanha. Deus falou com ela que era hora de voltar. Né? E ela voltou em outubro. Né? A minha filha de São Paulo, quando soube que a mãe estava com câncer, veio de lá com a família toda, tem 4 filhos, agora vai chegar o 5º. Né? Estão levando bem a sério o multiplicai-vos. Né? E daí ela veio para cá e falou assim: pai, cada 3 semanas eu quero ver minha mãe. Ela era muito mais ligada com a mãe do que os outros. Né? Deus providenciou um milagre de abrir uma porta do Hospital do Câncer em São Paulo, que é uma referência para a América do Sul, pelo SUS, que tem de melhor, tudo gratuito, para que a minha
esposa fosse fazer o tratamento lá. E eu entendi, no começo eu falei, não, tem tudo aqui, a Camila tem o plano de saúde, cobre tudo, né? Por que levar para lá? E aí Deus ficou comigo com essa porta, fui eu que abri. Falei assim, vamos para lá, sim. E assim a minha esposa pôde ser, a partir de 10, 12 dias lá, fez a cirurgia, voltava depois para casa, um mês para casa, um mês depois voltou para casa, depois começou a quimioterapia, era 10, 11 dias lá, 7, 8 dias aqui, né? Cada 3 semanas era uma quimioterapia, fez as 6, ela tanto alegrou lá, minha filha, como alegrou a gente aqui, Deus fez com que ninguém sentisse falta dela nesse tempo, ela estava sempre presente. Eu orava sempre o Senhor crendo na cura, né? Era o melhor hospital que tinha, né? E aí acabou as quimioterapias brancas, que eles chamam, que é a mais branda. Ela fez as avaliações, o câncer, o indicador estava em 160, quando ela foi para lá, tinha voltado a 35. Um mês depois ela tem que voltar para a consulta, o indicador indicou 65. Uma semana depois desses 65, ela fez um exame novo, foi para 175. Eu já falei que precisamos começar urgente com a quimioterapia vermelha. Então, aí ela fez a quimioterapia vermelha e 2 dias depois ela já veio para cá, né? E porque o efeito dele é uns 3, 4 dias depois. Aí ela chegou no sábado, saindo para almoçar, domingo saindo para almoçar. Na segunda chegou a minha filha com a família dela para cá para passar as férias, né? Na terça ela começou a pôr tudo para fora do que aquilo que ela comia, tudo, remédio, água, nada parava no estômago. E assim ela foi levando até o dia 28, acho que ela fechou aqui dia 21, no dia 28 de julho, ela pôs para fora um líquido preto, ela não tinha nada no estômago, eles achavam que era uma hemorragia no estômago, alguma coisa, levamos para o hospital, aí internaram ela no dia 28, dia 27, levei dia 28 e internaram ela no Hospital de Caridade, né? E aí ela começou a receber tudo que precisava, ela só ia piorando, Ela falou assim, ela não reage, mas consciente, totalmente consciente, né? E aí ela tirou no domingo, quando chegou na quinta-feira, ela falou para minhas filhas, eu sempre pedi para vocês me dizer a verdade, eu quero saber como é que eu estou. Aí eu falei, mãe, a senhora só não está reagindo, a senhora não tem câncer, ela só tinha câncer no peritônio, ela tinha nenhum órgão comprometido, ela não morreu por falência múltipla dos órgãos, ela não tinha nada, né? Aí na quinta-feira eles contaram para ela falou, eu quero ser cremada, eu quero tal roupa para o meu inteiro, eu quero que faça tal coisa para mim, todas as minhas coisas para ser doadas, né? Eu fiz vários planos para quem ia o celular dela, para o neto mais velho, tudo ela deixou terminado. Eu quero que seja assim, né? Aí minha filha mais velha falou, não, Deus ainda vai te tirar aqui do hospital, eu creio nisso, nós vamos ter um tempo juntos ainda. Na sexta-feira ela falou para a minha filha mais velha, libera a tua mãe para partir. Aí a minha filha falou, não mãe, Deus ainda vai te curar, eu tenho fé, mas Deus vai fazer e tal. No sábado, piorou mais um pouco, o médico nos chamou para no domingo de manhã ir lá falar com ela. Aí nós fomos no domingo de manhã e eu só fiz uma pergunta para ele, eu só quero fazer uma pergunta. Ela tem dias, semana ou meses de vida segundo a tua experiência? Se fosse ontem, eu falava dias, mas hoje ela amanheceu bem no domingo, disposição, pediu para o médico não colocar nada que sedasse ela, que desse sono, falou de Jesus para o médico, evangelizou o médico, né? E recebeu muitas visitas, de Curitiba, de Joinville, de Blumenau, dos irmãos de Florianópolis, né? Muita gente foi lá visitar ela, né? E foi o dia que eu pude levar meus netinhos mais velhos, pela primeira vez para vê-la, né? Na segunda-feira ela voltou a piorar, ao estado de sábado, né? Eu falei para mim, eu falei assim, pelo que Deus está programando as coisas, providenciando, ela vai partir essa semana, porque a Marge vai embora para São Paulo no sábado que vem. E ela só está piorando. Veio uma convicção no coração, Deus vai levá-la, né? Aí eu peguei e falei para minha filha, na segunda-feira, ora que a tua mãe libera ela, por favor, né?
Ela falou, mas pai, Deus ainda vai curar. Né? Tá bom. Na terça-feira eu implorei para a Nadege, por favor, ora, liberta-me, se Deus quiser curar, ora, se Deus quer curar, cura, Senhor. Se Deus quiser, leva, Senhor. Né? E na terça-feira à tarde, sei, 4h pouco, acho que tinha alguém da igreja que estava lá, que ainda me falou que viu essa oração da entrega, entregou ela para o Senhor. Aí eu cheguei umas 4h30 para lá, às 6 horas chegou. Quando eu cheguei, pela primeira vez que ela estava internada, ela pediu um beijo no lado. Ele pediu um e pediu mais um. Né? Ela pediu, eu devo ir para São Paulo, bem fraquinha na voz, e falava, não, querido, você não precisa. Então tá bom, querido, o que você precisa, tá bom. Né? Aí às 6h30, eu fui orar com ela, porque eu ia para casa pegar minhas coisas para substituir meu filho, que estava ali, ficando aquele tempo, e à noite ia minha uma irmãzinha da igreja para ficar com ela, e a minha filha falou, papai, hoje ela não pode ficar com, tem que ficar deixa o Guna, meu filho aqui, o meu filho, mas eu, deixa aqui, não, deixa que eu fico com ela. Eu vou em casa ficar de roupa e volto. Né? E aí eu orei com ela, lembrei ela, falei, Senhor, a Liege entregou a vida dela há 35 anos atrás. Desde aquele dia, a vida dela é tua, Senhor. E tu fazes o que te apraz no coração, porque tua vontade é boa, perfeita e agradável. Né? E aí, eu fui para casa, eu falei amém, ela falou amém. Eu fui para casa, quando cheguei em casa, preparei as coisas, fui comer alguma coisa, fui orar para o Senhor, comecei a chorar e falei, pela primeira vez eu orei e falei, Senhor, leva a minha esposa. Leva ela, Senhor. Ela está só sofrendo. Não faz sentido prolongar o sofrimento se ela pode estar contigo. 1 hora depois o Senhor levou. Então todo esse processo que Deus preparou, eu não consigo sentir luto. Eu só consigo sentir gratidão a Deus, né? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E foi realizada a vontade dele na vida da minha esposa, que ela pediu para liberar ela da partida. Né? Então eu quero deixar esse testemunho para vocês. Nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Cristo. Essa semana, eu senti urgência de fazer uma reunião lá em casa do grupo caseiro, que era para ser na quarta. Na quarta, eu falei com, na terça eu falei com o responsável pela reunião, o Ramon, ele falou assim, está programado no caso do Lincoln, mas tu conversa com ele. Aí na quarta eu mandei mensagem, né? Ele falou, não tem problema, pode ser na tua casa. Né? E eu convidei os vizinhos. Falei, eu tenho que dar esse testemunho para os vizinhos. Né? E veio um casal de idosos do meu lado, um de 78 e a mulher de 81. Veio a mulher da frente, que é a mãe que queria filho sem ter marido. Veio ela com uma filha doente, com problemas, foi minha aluna, que tem problemas de umas crises mentais. Né? Veio uma outra vizinha que confessou Jesus na rua uma vez, há 29 anos atrás, comigo para Liege, numa libertação, um homem estava preso por Satanás lá, que foi liberto, ela confessou Jesus era do marido, agora recentemente o marido dele morreu nas drogas, ela nunca chegou a frequentar a igreja, mas aquele dia ela confessou, eu encontrei na rua e convidei, falei assim, lembra que no dia que confessou, para tu negasse Jesus? Eu falei, não, então vamos continuar caminhando. Ela veio, convidei meu filho, com a esposa aqui na convertida, para vir também, e eu falei para eles, o testemunho que eu dei para vocês, falei assim, esse é o Deus que eu creio. Eu falei, eu tenho por obrigação, não quero constranger ninguém, mas eu tenho por obrigação de dar a mesma chance para vocês que não conhecem Jesus e conhecer Jesus, esse Deus maravilhoso que cuida de todos os detalhes. Eu falei assim, se alguém quiser aceitar Jesus, é só falar que quer. O primeiro foi o senhor de 78 anos, falou assim, eu quero, minha esposa, eu quero. 6 pessoas aceitaram Jesus, inclusive o meu neto de 9 anos. Entende? Então, glórias a Deus. Se a semente não cair na terra e não morrer, não produz fruto. Minha esposa sempre foi de evangelizar e falar. O Rogério, a Simone, o Rogério está aqui, foram frutos de ser o evangelismo da minha esposa. E os frutos continuam. E o que você prega para as pessoas vai para gerações, até 1000 gerações serão abençoadas. Nós precisamos entender isso. É um tempo de urgência. Eu continuo sentindo a mesma urgência. Eu quero. Aliás, foi minha primeira namorada. Eu falei, vai ser a única. Eu quero agora me dedicar todo o ministério. O Senhor, para os meus filhos, para os meus netos.
Eu tenho urgência, eu tenho cliente no meu tempo, o tempo que eu fiquei improdutivo. Né? E sei que Deus tem uma artrose generalizada, tem uma doença que ataca todas as articulações, tem a artrose grau 4, 2 joelhos, 2 quadris, 2 ombros, minha coluna lombar, de 5 vértebras, 4 estão colapsadas, semi-colapsadas. Eu durmo pouco à noite, mas quando eu não durmo, eu ouço algum testemunho, eu leio algum livro, né? Eu procuro me alimentar com a palavra do Senhor a cada dia, que é o que tem me sustentado. Eu queria passar isso para vocês. Né? Louvar a Deus, porque Deus é algo muito real. Né? E à medida que você se aproxima dele, você começa a conhecer mais dele, ele quer ter intimidade conosco. Ele quer que nós levamos a ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todos os nossos projetos, que ele vai fazer realizar. Eu tenho Deus realizar todos os meus sonhos sendo realizados. Hoje nem filho, só tenho uma filha ainda pagando aluguel, né? Que ela saiu do apartamento de 44 metros quadrados, muito pequeno, 4 filhos, ela vai ter o filho, né? Mas agora Deus providenciou a venda do terreno no último tempo, agora em Mafra. Já passamos o dinheiro para ela só está esperando se ela vai para Araquara, vai para Vinicius, em Osasco, o marido dela está no concurso para farmácia, né? Doutor de farmácia, né? Na USP ou lá em Araraquara, né? Então, para saber onde é que ela vai comprar casa. Então, Deus realiza o nosso projeto na medida que nós nos aproximamos dele e colocamos tudo na mão dele. É isso que eu quero passar. Eu louvo a Deus pela igreja que me serviu de uma maneira assim. Eu me senti abraçado por Jesus, por Deus, irmão. A igreja me socorreu nesse tempo todo. A Madalena falou assim: mas você não vai, você vai ser, sua família vai ser visita no hospital. Nós vamos descobrir. É de manhã, de tarde, à noite. Pessoas que se dispuseram, eu fiquei numa poltrona. Eu fiquei 2 noites nessa poltrona, não sei quanto foi difícil. Dormindo ali, não sei vir. Meilazinha, a papinha na igreja. Mandou uma comida para nós. Na segunda-feira, o dia antes da viagem falecer, trouxe lá, ó, comida para a semana para vocês. Toda a comida para uma semana. Eu ainda hoje comi. Ontem comi, hoje comi, porque está congelado aquela comida. E irmãos iam preparar à noite marmitas para hora, foi suspeito, porque agora já fica uma semana toda. Né? E na terça-feira a viagem partiu para estar com o Senhor. Por oração, eu só tenho gratidão a Deus. Eu tenho uma esposa que exatamente a que eu precisava. Ela era uma mulher forte. Eu falei no dia do velório lá, vou repetir hoje. Às vezes falava bem assim: tu tens sorte que não tem o teu tamanho, senão tu vai apanhar. Eu falei: sabe que eu mesmo. Mas ela gostava, né? Mas ela, ao mesmo tempo, era uma pessoa que amava o Senhor, né? Tinha as suas lutas, como todos nós temos. Todos somos imperfeitos. É como o Jamés sempre fala: se tu procura uma igreja perfeita, não entra nela, vai estragar. Porque nós somos pessoas imperfeitas, que o Senhor pagou com a própria vida por nós. Amém, amados? Vamos demorar um pouquinho da dúvida do Espírito Santo, essa palavra para todos vocês. Edifique a vida de vocês, que fortaleça, né, a vida de vocês. Amém? Obrigado, Tiago. Breve, vamos nos encontrar com ele. Amém. Irmãos, nós vamos fazer uma paradinha. Nós preparamos um café para a gente tomar junto, mas não vai embora. Nosso convite é para que você fique aqui. Nós ainda queremos ouvir mais do Jamê. Lembrando também que amanhã ele vai estar lá em Floripa, na congregação, às 10 horas da manhã. Então vamos continuar ouvindo o Jamê em Floripa amanhã, no período da manhã à noite, aqui em Nova Trento. Eu gostaria de, falei com o Ju, que a gente gostaria de convidar os pastores da região para que na segunda-feira, no período da manhã, nós estejamos lá na casa do Juca para tomarmos um café, ainda aproveitar o Jamê de manhã, no período da manhã, a partir das 9 horas, tomar um café, um chimarrão, porque à tarde ele deve seguir para Itajaí para estar com os irmãos lá. Amém? Lembrando também, lá no fundo, com o Carlos, o Jamê trouxe alguns livros, os irmãos que quiserem adquirir alguns que ele mostrou aqui, com
compartilhou algumas coisas conosco que estão lá no final. Amém?